Olá, pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sérgio, sou diácono na Igreja de Clube de Campo, uma das congregações do Ministério de Santo André. Estou aqui para gravar um subsídio muito importante. Desde as nossas primeiras gravações, nós temos aqui uma questão que vem norteando os nossos subsídios. Para que o Espírito Santo nos enche? Para que o Espírito Santo dá poder para a igreja? O Espírito Santo dá poder para a igreja, como nós estamos vendo, não é só para que a igreja venha se emocionar, venha sentir poder, venha sentir fogo. Tudo isso é muito bom e faz parte. Mas o Espírito Santo nos enche para que nós venhamos ter uma vida em comunidade, uma vida de oração. E nessa lição de número 10, nós temos um tema muito importante para tratar. O Espírito Santo nos enche para que nós possamos enfrentar os desafios da perseguição com fé, com ousadia e sem perder a esperança e sem desanimar na pregação do Evangelho. Vocês receberam os slides, professores, superintendentes, e eu quero que vocês nos acompanhem por essa viagem de fé, de perseverança, que é a história dessa perseguição na igreja primitiva. Nossa aula ela será norteada pelos seguintes tópicos: a fé sob a pressão e a vocação do sofrimento, crise em Jerusalém e a ação de Herodes, a oração como uma arma da igreja, a luta, as perseguições como o refino da fé e a resiliência cristã, os desafios contemporâneos e o legado da ousadia. Atos 8:1 relata uma intensa perseguição à igreja em Jerusalém. É muito interessante que Atos dos Apóstolos nos mostra uma perseguição desencadeada contra a igreja em Jerusalém, que acaba dispersando os cristãos por vários lugares. Uma coisa que precisamos compreender é o seguinte, que as primeiras perseguições, a priori, elas acontecem dentro de um contexto onde os judeus perseguem os irmãos em Cristo. Bom, depois, essas perseguições elas se estendem pelo Império Romano, chegando numa perseguição sistemática a partir de Diocleciano, tá? Nós falaremos isso também aqui na nossa videoaula. Mas uma coisa que eu noto nesse cenário de perseguição que Atos 8 mostra é que, em meio a esse caos, por assim dizer, a essa grande perseguição, nós vemos Deus usando essa situação como transformando, né, essa tragédia, essas perseguições, embora dolorosa, como catalisadores para a expansão do evangelho, provando que Deus transmuta crises em oportunidades de crescimento espiritual. E aqui já cabe uma observação muito importante, professor, que você pode trazer para o seu aluno, que é a questão de que, diferente das mensagens alarmistas, que colocam a igreja como que vai acabar por causa de perseguições como as que estão acontecendo na Nigéria ou em outros lugares, a igreja de Cristo ela segue triunfante. Triunfante e firme porque ela não está baseada em homens. A igreja CNPJ, ela pode até fechar. A igreja, a instituição, de repente pode vir uma ordem judicial e mandar fechar as portas. Mas a igreja, corpo de Cristo, ela segue triunfante, ela segue mais do que vencedora, conforme o próprio Paulo escreveu. E uma outra coisa interessante é que a mensagem saindo de Jerusalém, da Judéia, ela alcança Samaria. Isso é muito importante, por quê? Porque é o evangelho quebrando barreiras raciais.
Então, note que no meio da perseguição, além do evangelho expandir-se para outros lugares, chega em uma região totalmente desprezada pelos judeus. Esse eram os samaritanos. Isso mostrando o seguinte, que a palavra de Deus, ela é superior às nossas ideologias e pressupostos. E que quando pregamos o evangelho, devemos ir aos pecadores, aos homens, aos seres humanos, como imagem e semelhança de Deus, não com pressupostos ou ideologicamente. Não, nós devemos levar a palavra como a mensagem de salvação. No slide de número 3, A Fé Sob Pressão, vocês encontrarão aí um quadro com os nomes dos principais nomes ali da igreja primitiva, né? E nesse quadro, além desses nomes, está o jeito, o tipo que cada um deles morreram e o local. Eu fiz questão até de colocar aí Judas, o traidor, né? Até porque é importante os seus alunos saberem que teve pessoas ali que morreram por amor a Cristo, que entregaram suas vidas a Cristo, e como galardão receberam a morte, né? Mortes cruéis, como ser pisoteado, decapitado, queimado vivo, apedrejado, atravessado com lanças, enforcado, enfim, não importa o estilo de morte. O, o que nós vemos é que esses homens, eles não amaram suas vidas, mas eles preferiram morrer por amor a Cristo. E aqui nós chegamos em um ponto muito interessante, a vocação do sofrimento. Parece um paradoxo, né? Que nós tenhamos um texto tão belo de Cristo, quando ele diz: Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ser cristão nunca foi sinônimo de isenção de conflitos, mas sim de uma vocação para a fidelidade absoluta a Cristo em meio às lutas. Então veja que o nosso chamado, a nossa vocação não é ser feliz, ser mais do que vencedor no quesito material. Não, a nossa vocação é a fidelidade absoluta a Cristo. E isso implica ser fiel mesmo em meio às perseguições, né? E quando nós falamos disso, a perseguição, ela não é um erro de percurso, mas olhando para a igreja de Atos, a priori pode parecer um erro, pode parecer que foi algo que aconteceu que não estava no plano do Senhor. Mas Deus sabia e já conhecia tudo isso. E alguns apontam que esse foi um método providencial para a dispersão da mensagem. Porque se não houvesse essa perseguição, o evangelho chegaria em Samaria, nos confins? Eu, Sérgio, acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas demoraria muito mais. E Deus tinha urgência. Então, Deus tem urgência que a mensagem de salvação seja levada a todos, né? E muitas das vezes, o meio que ele usa para trabalhar em nossas vidas é o mecanismo da perseguição, do sofrimento. Então, as dificuldades são instrumentos pedagógicos para nos ensinar e, ao mesmo tempo, né, para nos ensinar individualmente e, ao mesmo tempo, coletivamente, expandir a missão da igreja. Uma igreja que não passa perseguição é uma igreja que tem alguma coisa errada. E quando olhamos para a história da igreja, nós vemos que a igreja ela é marcada por grandes perseguições, grandes perseguições. E olha que mesmo quando o evangelho está sendo pregado por Filipe, lá na Samaria, os milagres estão acontecendo, nós vemos que Saulo, né, ele está ali assolando, colocando o terror em Jerusalém, em Damasco, ele chega até na Síria.
entrando, arrastando as pessoas de dentro da sua casa, né? Então, é muito importante compreender isso, que mesmo em meio às perseguições, o evangelho não para de ser anunciado, né? Diferente do que muitos às vezes querem trazer uma mensagem de conscientização e terminam trazendo mais uma mensagem alarmista de que o evangelho está parando, de corre o risco. Não, meus irmãos. O evangelho, ele é a palavra de Deus. E, e o evangelho é Cristo. Cristo é a boa nova. E nada, homem, rei nenhum, imperador nenhum pode parar o nosso Cristo. É muito interessante que o N.T. Wright, nessa obra que eu venho usando bastante para preparar os conteúdos, ele vai relatar o seguinte, que enquanto está acontecendo perseguição ali em Jerusalém, o evangelho está expandindo. Filipe pregando em Samaria, Saulo, de, no caminho de Damasco, se converte e também passa a ser perseguido pelos judeus. Pedro chega a Jope, capítulo 9, e Pedro, no capítulo 10, prega para Cornélio. Ali é o momento onde a boa nova alcança o coração do império, porque um servo, um funcionário do império agora escuta da boca de Pedro de que Jesus é o Senhor de toda a terra. Então, mesmo em meio à perseguição, Jesus é anunciado como o Senhor de toda a terra. Então, no slide 6, eu trabalho aqui a crise em Jerusalém, a dispersão e missão. Então, Saulo de Tarso lidera ali a perseguição, invadindo lares e prendendo arbitrariamente homens e mulheres, marcando um período de intensa hostilidade. A comunidade cristã, ela foi imersa em um ambiente de medo e incerteza, culminando em uma dispersão forçada de Jerusalém. Então, longe de silenciar o evangelho, a dispersão impulsionou uma nova frente missionária, conforme Atos 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. O foco é Samaria, como eu disse. Lucas tem um propósito muito bem estabelecido. No entanto, não foi só em Samaria que o evangelho chegou neste momento, chegou em vários outros lugares, né? Então, a oposição, embora dolorosa, serviu como um catalisador para espalhar as brasas do evangelho para além das fronteiras iniciais de Jerusalém. E aí, no slide 8, eu trago aqui uma reflexão muito interessante. A perseguição impulsionou a igreja primitiva. Então, um evento negativo gerou um resultado produtivo cumprindo o plano de Deus. E qual era o plano de Deus? O plano de Deus era que eles, em algum momento, deixassem a zona de conforto, né? Então, a realidade é, uma igreja vibrante, mas confinada, é uma igreja que está como a de Laodiceia, morna, né? E não era o caso da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém é uma igreja viva, uma igreja que crescia. Então, era natural que essa igreja ela tivesse que sair dos seus, vamos dizer assim, do seu ninho e expandisse. E o estopim foi a morte de Estevão, né? O N.T. Wright faz uma ligação muito interessante. Ele fala que, tal como Jesus morreu intercedendo, Estevão morre intercedendo pelos seus algozes. O que o N.T. Wright faz? Ele faz uma ligação dizendo que, tal como a morte de Cristo, ela nos resgatou do pecado, né? A morte desse mártir, de Estevão, foi o que faltava para que o evangelho saísse ali da Judéia. E saindo, né, essa expansão, mesmo que forçada, chega em Jerusalém, espalha-se até os confins da terra, que na mentalidade de Lucas é Roma.
Mas no entender de Deus, os confins da terra são todos nós, Brasil, América, Europa. Esses são os confins da terra. Onde tiver uma pessoa, ali está os confins da terra. Ali o evangelho precisa ser anunciado, né? Então, mas note que essa perseguição não fica só sobre os religiosos judeus, sobre o sinédrio. A primeira perseguição foi sobre Roma, ou foi sobre os judeus. No capítulo 12 de Atos, enquanto Saulo perseguia a base cristã, Herodes Agripa I mirava a liderança para obter capital político. E sua estratégia envolveu a execução de Tiago e a prisão de Pedro, buscando a aprovação popular através da repressão religiosa. Pedro estava sob a guarda máxima, aguardando a execução após a Páscoa, numa situação humanamente irreversível, ilustrando ali o impasse entre o poder humano e a soberania divina, né? Então, é muito interessante nós vermos isso, e só um dado histórico, que esse Agripa I, neto de Herodes o Grande, foi o rei da Judéia de 37 a 44, e sua morte, conforme o versículo 23, foi horrível porque aceitou a glória que só a Deus pertence. Flávio Joséfo, no livro História dos Hebreus, ele vai relatar que ele sofreu uma grande infecção e os bichos o comeram vivo, né? Então, mas o que nós temos que mirar aqui é o seguinte: a igreja estava agora deixando de ser perseguida só pelas autoridades religiosas da época, que era o Sinédrio Judaico, e agora, pela primeira vez, está enfrentando também a perseguição de uma autoridade que é mesmo que judaica, né, mesmo que com sangue judeu, mas já está mais alinhado ao Império Romano. Isso daqui já nos dá um insight do que viria, né? Então, diante disso, a arma da igreja para enfrentar esse momento foi a oração fervorosa. Então, diante da iminente execução de Pedro, a igreja não recorreu a armas políticas, mas orou. E aqui, irmãos, fica uma grande lição que nós podemos trazer para os nossos jovens. As armas políticas em nada podem interferir no que acontece com a igreja, no sentido de salvá-la, às vezes nós ficamos indignados, né? Mas por que que na ONU não se denuncia a morte dos cristãos? Não vai denunciar. Vamos ser realistas. Nós estamos falando de reino de Deus, e a morte de um cristão para o sistema do mundo mundano pouco importa. Mas, claro, para Deus há um grande valor, né? Então nós precisamos ter isso em mente. Então precisamos orar, interceder, sim, pelos nossos irmãos ali na Nigéria, em outros países, mas ter isso em mente, tá? E a fé coletiva. A igreja se reuniu para orar. E no caso de Pedro, ali teve uma resposta de intervenção sobrenatural. Mas às vezes a resposta de Deus à igreja perseguida é mais perseguição, mais perseguição. E aqui, de acordo com a epístola de Pedro, talvez Pedro até pensando no que ele vivenciou ali naquele momento tão difícil da igreja, e depois das suas lutas, ele vai mostrar que a adversidade possui uma função purificadora. Então, 1 Pedro 1, 6 e 7, Pedro vai mostrar que a fé superficial não resiste à verdadeira, né? Não resiste à provação. A verdadeira fé é refinada como ouro. O insulto pelo nome de Cristo traz sobre o crente o espírito da glória, 1 Pedro 4,14. E consolida a confiança em Deus quando todos os recursos humanos se esgotam. E transforma a crise em solo fértil para a maturidade espiritual.
E aqui, no nosso slide 12, eu trago uma frase do grande Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. As provações não são inimigas da fé, mas o melhor solo para o seu crescimento. E Charles Spurgeon compreendia muito bem isso que ele estava falando, né? Ele viveu intensas perseguições. Inclusive, quando ele foi inaugurar o Tabernáculo Metropolitano, cerca de 23 mil pessoas, inimigos da fé, adentram e gritam fogo sem que houvesse fogo, e ali há um tumulto, pessoas morrem, e claro, diante disso, o Spurgeon adquire uma depressão, que ele carrega para o resto da sua vida. Fora outras perseguições que ele passou na esfera intelectual, né? O Karl Marx, por exemplo, considerava o Spurgeon um grande inimigo da sua, das suas teorias, dos seus pensamentos. Então, e o Spurgeon enxerga isso como um solo de crescimento, né? E além, claro, de tudo isso, além do choro, além, por isso que eu falo que o Espírito nos enche para além da emoção, ele nos enche para a resiliência. E 2 Coríntios 4:8 nos mostra que a resiliência bíblica transcende a mera força de vontade. Manifesta-se como uma manutenção da esperança no invisível, uma fé em movimento. E é muito interessante que o Lewis, escrevendo sobre esse capítulo, no livro Peso da Glória, ele vai colocar que as decepções, que as lutas, não se comparam ao peso da glória, porque tudo que passamos aqui é pouco perto da beleza que contemplaremos. E o Paulo vai escrever isso, né? Paulo vai chamar as perseguições de leves e momentâneas. Então, é, Eugene Peterson, ele define, né? Ele vai abraçar o realismo da dor e da decepção, sem deixar abater, confiando na capacidade divina de reerguer continuamente, não em nunca cair. Isso é resiliência, conforme o Eugene Peterson, né? Quais os pilares da resiliência cristã? Primeiro, a oração constante. Manter uma vida de oração. Segundo, estar na comunidade de fé. Às vezes, a nossa primeira atitude quando nós passamos por perseguição é abandonar, é nos afastar da comunidade. Mas é aí que nós precisamos estar mais próximos. A comunidade nos ajuda. Palavra de Deus, ler a Bíblia, meditar na Bíblia e obediência, fidelidade. Nós somos chamados para a obediência, né? E aí o legado que esse case de Atos 8 nos mostra, e de Atos 12, é um case de ousadia, né? A igreja reafirmou Romanos 1,16, demonstrando que a mensagem não é uma filosofia frágil, mas é o poder transformador de Deus. E a obediência sob intensa perseguição valida o testemunho cristão diante do mundo pagão. E as perseguições, elas nos levam a um avanço geográfico, né? Então, é muito importante isso. E aqui, eu quero trazer para vocês, no slide de número 16, uma cronologia, né, do cristianismo primitivo, do século I ao século IV. Então, nós temos o quê? Entre o ano 28 e 30, a crucificação de Cristo. No século I ali, né, nós temos a expansão da igreja pela Palestina, Síria, Ásia Menor, Chipre, Grécia. No ano 49, o concílio de Jerusalém, por conta dos pagãos convertidos. Do ano 45 a 49, a expulsão dos cristãos judeus de Roma. Em 64, Nero vai acusar os cristãos de incendiar Roma, e aí
começa uma perseguição, mas ainda não é uma perseguição sistemática, tá? Temos que deixar isso bem claro. Essa perseguição que Nero faz, por mais cruel e dolorosa, ela era uma perseguição no sentido de quê? De acusativa. Olha, tem uma pessoa ali no endereço tal que é cristão. Opa, vamos lá verificar. É cristão? Manda matar, manda prender. Bom, entre 66 e 77 acontece a rebelião judaica, e aí a comunidade cristã refugia-se em Pela, na Decápole, né? Acontece ali a diáspora judaica por conta da destruição. De 81 a 96, nós temos as perseguições por Domiciano, e é aqui que o Apocalipse é escrito, João é perseguido, né? No século II, nós temos o evangelho sendo expandido para a Mesopotâmia, Egito, Itália Meridional, Gália, Espanha, Germânia e a África do Norte. Aí, 112, nós temos o reescrito de Trajano. No ano 125, o reescrito de Adriano. No ano 162, a morte de 8 mártires nas catatumbas de Roma. Tem até um livro escrito, né? Em 163 a 167, o reescrito de Marco Aurélio e o martírio de Justino em Roma e Policarpo em Esmirna. Então veja que sempre há morte, né, de pessoas importantes. Em 177, martírio em Lyon e Viena. Em 197, né, nós temos ali a defesa apologética de Tertuliano. Chegamos no século IV. E agora nós temos aí, né, do século III até o IV, a expansão para a Armênia, Pérsia, norte da Índia, Etiópia, Récia, Gália e Cisalpina. E aí, em 202, nós temos o Edito de Severo e mais perseguições na África, Egito, Gália. E aí temos um marco, que é a Escola Cristã de Alexandria, por Clemente e Orígenes. Do ano 211 a 235, há uma trégua para os cristãos, ou seja, os cristãos enfrentam um período de paz. É o momento de respirar. Só que logo, 235 a 238, uma repressão de Maximano, e aí, 238 a 249, há uma política de tolerância. Só que, na sequência, vem um momento mais cruel, que é a de 257 a 250, que é a perseguição por Décio, e dos 303, que é a perseguição por Diocleciano, né? E como nós falamos na história da igreja, é aqui que Roma vai atrás dos cristãos. Até então, as perseguições eram pontuais, eram por denúncia, mas de 250 a 304, de Décio a Diocleciano, Roma vai atrás dos cristãos. Roma faz uma perseguição sistemática. Não precisava de denúncia. É cristão, cismou que é cristão, manda prender, manda matar. E após esse período, em 313, vem o Edito de Milão por Constantino, onde traz a tolerância para o cristianismo, né? Ou seja, passa a ser uma religião lícita. E a partir daqui, nós temos a aliança entre igreja e império. Então, veja que todos esses momentos históricos importantes, sempre há perseguição. E às vezes nós estamos aqui, bonitões, chorando quando somos cancelados no Instagram, quando somos bloqueados porque falamos de Jesus ou postamos um texto bíblico. E esses irmãos, eles morriam, eles entregavam suas vidas. Então, que nós possamos pensar nisso. E aí, professor, chegando aqui basicamente ao final da nossa aula, nós temos a perseguição do século XXI. E o slide 17, eu trouxe aqui as novas fases dessa perseguição. Às vezes, essa perseguição não inclui morte física,
mas inclui o bullying acadêmico, né? A rejeição familiar por convicções bíblicas, pressões ideológicas, principalmente ideológicas, né? E só que assim, nós precisamos lembrar que o Senhor prometeu estar conosco, mesmo no vale da sombra da morte. Bom, e se nós olharmos, nós temos uma conexão histórica com esses irmãos. Nós estamos inseridos em uma linhagem de 2000 anos de resistência e fidelidade, ecoando aí a experiência da igreja primitiva, né? E aí, nos slides 18, eu trouxe exemplos de mártires, porque se possível for, se necessário for, na verdade, nós precisamos morrer. Devemos estar dispostos a morrer. E é impossível falar de mártir e não falar do Bonhoeffer, teólogo alemão, que se opôs fortemente ao governo de Adolf Hitler e que foi preso e que morreu com 30 anos de idade, né? Mas é muito interessante que, perto dele morrer, ele disse: para mim, isto é o fim, mas também é o início. Fazendo uma referência direta ao fato de que, para o cristão, a morte é uma passagem para o céu. Então, ele não foi o único, nós temos o Richard Rembrandt, ministro evangélico que passou 14 anos como prisioneiro dos comunistas, torturado ali em sua própria terra, na Romênia. 14 anos e também não negou a Cristo. Então, jovem, não sei o contexto da sua perseguição, se é no familiar, se é na faculdade. Lembre que a vitória cristã não se manifesta pela ausência de sofrimento, mas pela presença inabalável de Deus. E aí, respondendo mais uma vez a nossa pergunta norteadora, para que o Espírito Santo enche a igreja? Para que a igreja, em meio às adversidades, permaneça fiel na presença de Deus. E eu concluo essa aula dizendo que a perseguição de Atos 8:1 impulsionou a igreja primitiva de Jerusalém, espalhando o evangelho para a Judéia e Samaria. Saulo de Tarso e Herodes Agripa I foram agentes da repressão, mas, ao mesmo tempo, sem saber, foram agentes também do sucesso da igreja. A libertação milagrosa de Pedro, em Atos 12, demonstra que a oração fervorosa da igreja desafia a tirania humana. E 1 Pedro 1, 6 e 7 nos mostra que a diversidade funciona como um processo purificador da fé, refinando a nossa fé e consolidando a nossa dependência em Deus. Então, jovem, a mensagem para nós nessa lição 10 é que possamos buscar poder, que possamos buscar o batismo, o revestimento, para quando vier a perseguição, nós possamos levar o evangelho a Samaria, aos confins da terra, e não abandonar o Senhor Jesus. Deus abençoe e até a próxima gravação, se o Senhor Jesus assim permitir.